tem um estudo que fala, inclusive, que adolescentes que saem de casa de uma forma mais precoce, que não tem esse preparo emocional para lidar com a vida, posteriormente eles podem ter agravos emocionais, né? Porque eles não estavam preparados ainda para enfrentar esse momento de morar sozinho, de administrar a vida, de ter que trabalhar e se sustentar e viver sozinho. Então tem que ter um preparo antes, não é só sair assim. Então, de forma resumida, eu coloquei essa imagem, achei ela muito interessante, do adolescente se vendo ali no espelho em duas possibilidades. Ele já crescidinho, mas ele não está se reconhecendo ainda como uma criança, mas ele também não está se reconhecendo como adulto. E isso faz com que ele entre em conflito em algum momento. Vocês podem comentar aí o que vocês acharam dessa imagem também. Que cada um tem uma interpretação, acho muito bacana isso também, tá? Olha só, nós enquanto profissionais da saúde, a gente classifica o adolescente de risco, que existem os riscos, né? Que a gente já falou de promoção, recuperação da saúde, não sei o quê. Então, a gente classifica eles dentre esses riscos, né? Tem o risco biológico, que é o risco de adoecimento por obesidade, doenças crônicas como o diabetes, né? O risco emocional, que é o risco de depressão e o uso e abuso de drogas. Também tem o risco familiar, que são os pais que fazem a utilização de substâncias psicoativas ou com transtornos mentais, que ele vive inserido nessa situação lá de que o pai ele tem um transtorno mental, ou a mãe faz uso de substâncias psicoativas. E também tem o risco social, que é o adolescente que mora numa região de tráfico de drogas, de extrema pobreza, que está numa situação de marginalização social. Então é classificado, quando eu perguntar lá na prova para vocês, perguntar quais são os riscos que a gente consegue delimitar de um adolescente. Aí vocês vão falar risco biológico, emocional, familiar e social, tá? Como é que a gente faz esse direcionamento no nosso atendimento? Se ele for um adolescente em situação de risco, a gente vai ver se esse risco é inerente da adolescência, né? Que é a questão emocional e a biológica, né? Se for um adolescente que é numa situação de risco, a gente vai fazer a consulta de enfermagem semestral e ver a necessidade de encaminhamento desse adolescente para um atendimento odontológico, para um atendimento com assistente social, para um atendimento médico ou um atendimento, entenderam? Então a gente vai direcionar, tá? Atendimento médico, psicológico, odontológico, assistente social, a gente vai direcionar. Se não for um adolescente de risco, faz a consulta de enfermagem semestral, mas é importante que esse adolescente ele tenha um comparecimento no estabelecimento de saúde a cada 6 meses, né? Lembro que qual é a função da assistência ao adolescente? Não é a gente delimitar o parâmetro de desenvolvimento desse adolescente e principalmente investigar se ele está enquadrado em uma dessas situações de risco, né? Porque não é a professora que está falando, é o estatuto, é a Constituição que fala que o nosso dever é o quê? Juntamente com a sociedade e com a família, promover a proteção e a recuperação e a manutenção da saúde desse adolescente. Ok? Dúvidas? Dívidas? Então, basicamente, como é que é feito o atendimento ao adolescente? Eu coloquei esses 4 parâmetros aí. Precisa ser feito um atendimento com ética. Professora, o que é ética? A gente já falou, é respeito e liberdade, tá? A gente precisa agir dentro do nosso padrão de ética, que é atender com respeito. Quando a gente fala de ética, a gente está falando de quê? Fala assim, fulano é muito ético. A gente está falando de quê, exatamente? Que ele age dentro dos padrões profissionais, não é isso? Outra coisa muito importante, gente, isso aqui vale para toda a extensão da nossa assistência em saúde. Sigilo. O que acontece dentro de um consultório, o que acontece dentro do atendimento, ele precisa ficar lá dentro. Ele não pode ser explanado, tá? E privacidade, que é um sinônimo de sigilo. E principalmente, gente, sempre respeitando a autonomia desse adolescente, tá?
Por quê? Como é que ele vai decidir sobre o tratamento? Não, não é basicamente isso. O nosso dever, enquanto profissional de saúde, é passar todas as informações sobre o estado de saúde dele e sobre o tratamento, tá? E aí a adesão dele, uma vez que é feita essa conscientização dele, é feita a conscientização, então ele vai conseguir decidir, né, sobre esse tratamento. Porque se ele for esclarecido, por exemplo, se ele corre um sério risco de adoecimento, fala assim, olha, você precisa fazer esse tratamento. A gente não vai colocar, por exemplo, o medicamento na boca dele e forçar ele a tomar medicamento, ou então fazer uma injeção nele. Não, forçado não. Tudo tem que ter o consentimento do paciente, ok? Então, sobre atendimento do adolescente, deixa eu só subir a câmera aqui para a gente conseguir visualizar melhor. Esclarecer, orientar, perguntar e nunca julgar. A primeira coisa que a gente precisa fazer é passar confiança para esse adolescente, porque adolescente é um bicho que ele é um pouco estranho, ele fala pouco. Se tu perguntar, por exemplo, chegar assim, chegou o adolescente, né? Tu tem um filho adolescente, chegou. E aí, meu filho, como é que foi lá na escola hoje? Ele vai te olhar assim, legal. Então, quando a gente for abordar um adolescente, a gente precisa formular perguntas que vão fazer ele responder além do sim e não, né? Então, tudo que a gente for conversar com o adolescente, a gente precisa formular primeiro a pergunta. E, antes de tudo, passar confiança e tentar conversar no linguajar acessível para ele. A gente precisa passar a seriedade para que ele possa para que a gente possa conseguir o que a gente chama de vínculo terapêutico. O que é o vínculo terapêutico? É quando o profissional ele consegue ceder, né,